Várzea das Flores é um importante manancial de água aqui, um aquífero fantástico aqui da região metropolitana de Belo Horizonte. Está situada no município de Contagem e também em Betim, né? E é um local de lazer, turismo, muito frequentado aí no final de semana. No meio de semana tem essa movimentação de pássaros, né, de aves, de animais. E eu havia feito um deslocamento de carro, aí eu estou levantando o drone. Eu havia feito um levantamento de carro e já com essa intenção de ir aí filmar. E no momento que eu chegava né, na margem, na orla da lagoa, eu vim de lá, do nosso lado direito. Eu avistei uma revoada mais imensa, parecia um movimento migratório daqueles patos pretos, que eu não sei o nome, mas é um movimento fantástico. Mais para frente nós vamos até vê-los, ver alguns aí essa pequena ilhota aí, sabe? Mas, e eu vi aquele movimento de patos, mas muitos. Eu confesso que nunca vi, eu frequento aí há muitos anos, né? Eu conheço esse lugar, eu tenho uma ligação com esse lugar aí, eu gosto de ir aí. Meus pais moram aí próximo. Então eu queria comentar que eu nunca tinha visto um movimento tão grande de aves ao mesmo tempo, sabe? Deslocando. Pareciam ser, salvo o melhor juízo, mas pareciam para mim serem milhares de aves, de tantas aves. E aí, ao levantar o drone, eu resolvi procurá-las, mas eu já cheguei, né, já estava acontecendo aquele movimento, e até eu achar um lugar mais propício, e eu me arrependi, é claro, né? Eu tinha que ter parado, imobilizado o carro na mesma da hora, levantado o drone, filmado, que eu teria pego cenas aí memoráveis para mim, sabe? Mas acabou que eu, né, fui não acreditei naquele movimento. O que houve foi isso. Eu não acreditei naquele movimento. Aquela quantidade de pássaros, de aves, tanto aqui, esses patos pretos, que eu não sei identificá-los, quanto as garças, em grande quantidade também. Os patos eram mais numerosos, mas as garças também deram um show fantástico, uma beleza maravilhosa, um movimento, uma coisa tão forte. E aí eu até conversei com um senhor aí da Antônio, o nome dele, agora me lembrei. Eu também não poderia esquecê-lo, né? Mas ele é octogenário, ele tem 83 anos, é morador aí da Orla, e ele me falou que nos finais de semana, os turistas chegam aí e colocam seus jet skis na água, suas lanchas, né? E não só aqui de Contagem, mas também de Betim. E, então o lado de Betim, né, que aqui nós estamos no lado de Contagem, também lá no lado de Betim acontece o mesmo fenômeno aí da presença de né, pessoas que vêm para se divertirem aí e com as suas embarcações acabam fazendo com que os patos eles saiam e vão para alguns lugares ali que ele não soube dizer. Eu imaginei que talvez fosse algum estuário, né? E vão para lá. Mas as garças também foi embora. Eu compreendo que eles vivam, tanto elas, né, os patos e as garças vivem em harmonia. Bom, aí eu, né, só consegui pegar esses quero-quero aí, né? Que são bem destemidos, né? E eles ficam tentando, fazendo um movimento ali, para não chamando a atenção, para dar a entender que né, que é para ir atrás deles, eles querendo atrair os predadores para si, né? Deve ser que está protegendo filhotes, né? Mas eu sempre filmo com
um pouco de zoom, né? Sempre pelo menos 3 vezes a distância real que eu estou quando eu vou filmar aves assim, né? Para não incomodá-las, né? Para não incomodá-las muito. Mas hoje, nessa data aí, a represa, né, a Várzea das Flores, ela está exuberante, a cor da água, uma água muito bonita, né, muito límpida a margem aí, tá vendo a transparência da água, a cor quando se olha de cima, né, também um azul muito bonito, né? Então tem várias razões aí de beleza, vários motivos de beleza aí, né? E uma luz também brilhante, né? Uma luz, né, fantástica, né? E, bom, é muito agradável, né? Eu tinha deslocado, fiz um vídeo, está aí no canal, vim por dentro pela região de sítios, passando pela Mata das Abóboras, e nessa oportunidade eu vim conversando sobre coisas e pessoas, conforme eu sempre faço. Um dos comentários que eu fiz, assim, uma das minhas falas, elas têm um nexo de casualidade fortíssimo com um sentimento que eu acho que já tinha, mas não conseguia externar, expressar e tudo. Eu sempre procurei gravar esses vídeos, né? Eu sempre procurei fotografar. Na verdade, eu fotografo desde quase que tenra idade, né? É uma hipérbole de minha parte falar tenra idade, mas eu era adolescente quando eu consegui comprar a minha primeira máquina fotográfica, uma Zenith, maravilhosa por sinal, eu adorava. Então eu fotografava para os outros em igreja, eventos, assim, eu estava sempre fotografando. Essa garça é linda, né? Olha para vocês verem. Olha a água, olha esse voo, que voo maravilhoso, né? O ambiente, né? Todo bonito, né? Mas então eu comentava que sempre gostei de registrar, de tirar fotos e tudo, mas posterior eu conheci as filmadoras, né? Eu acabei comprando uma filmadora, uma Super 8, né? Que era uma filmadora antiquíssima, né? Que eu tinha que levar o filme como que se fosse aquele filme de fotografia. Os mais velhos vão entender, como que se fosse o filme de fotografia, porém maior, para ser revelado, e ele era usado em um projetor. Então era assim, aí esse projetor, eu fazia uma imagem gigante de cinema, fazia os meus vídeos assim, gostava, adorava. Isso na adolescência, eu já estava aproximando da maioridade ali. Bom, mas no vídeo anterior eu comento que eu faço esses registros e para as pessoas que estão impossibilitadas, até assim, às vezes momentaneamente, de visitar esses lugares, os lugares que eu costumo ir a passeio, vou, né, em geral a passeio, passeando aí, fazendo trilhas, andando de carro na beira de um lugar desse, e eu gosto muito de ir lá para a Serra do Cipó, também, né? Outros lugares também, Rio Acima, que tem muitas cachoeiras, né? Muito ambiente assim com água e tudo, né? Sempre tem muita vida, muita beleza, né? Só uma aspas nessas considerações minhas aqui. Esses são os tais patos que eu não sei o nome. Se alguém conhecer e quiser nos dizer o nome aí, será muito bom pra gente, até pra mim também saber, né? Eu gostaria de saber que pássaro é esse. Apesar que agora tem muito recurso, mas a gente acaba não usando, a gente, né? Talvez um comentário será mais salutar aqui, porque tem a questão do engajamento também no vídeo, no canal, né? Para o canal crescer. Mas o que eu tentava vos dizer, tem esse condom de eu fotografar para as pessoas, filmar para as pessoas, e
muito recentemente eu fui acordado por um sentimento que eu descobria que, aliás, que eu descobri que eu já trazia comigo, porém agora eu me dei conta melhor disso, que eu também devo fazer esses vídeos pensando nessas pessoas que estão doentes, enfermas ali, estão por qualquer circunstância, como eu disse, impedidos de frequentar um lugar desses. Sabe? Eu, em grande medida, eu tenho que atribuir esses sentimentos, não tem nenhum gesto de nobreza de minha parte, não, nem nada importante, e eu vou explicar, sem falsa modéstia, né? Eu vou explicar por quê. A, a, a minha inspiração, ela vem de um anjo que eu conheço pessoalmente, minha mãe, sabe? Eu lembrei até de Catulo da Paixão Cearense. Mas depois nós vamos a Catulo da Paixão Cearense. Mas minha mãe, ela faz umas preces. Minha mãe é uma pessoa bem cristã, muito de uma meiguice. Ela já é octogenária também, né? Minha mãe muito meiga, muito amável, procura tratar todos com o melhor, o melhor de si, sempre dá tratamento urbano para as pessoas, mas sempre procurando encontrar nas pessoas as melhores qualidades, sabe? E ressaltá-las, inclusive. Aí minha mãe, ela faz uma prece nesse sentido de pelos enfermos, né? Pelos aqueles que não estão em condições de, né, às vezes ir lá na congregação dela, na igreja dela, né? Aqueles que estão vitimados, aqueles que passam por dificuldades, aí ela usa a palavra como tristezas, né? Que eu entendo talvez até como uma depressão, algo assim. Então, por essas razões, e ela aprofunda, sabe? Ela tem uma poder assim de concatenar as ideias, de trazer na sua prece um brilho, sabe, uma luz intensa capaz de clarear a vida das pessoas que ouvem, porque as palavras dela têm uma profundidade muito grande e um nexo fortíssimo, uma sinestesia. Às vezes eu quero falar algumas palavras, mas porque não parecem exatamente com as expressões dela, eu acabo titubeando, claudicando aqui. Mas ela é muito melhor do que eu consigo me expressar, isso é fato. E essa maneira dela, né, acaba me inspirando. Esses vídeos meus, esse aqui especialmente, ele não foi um vídeo fluente, ele teve muitos cortes, né? E então ele não teve a fluência assim comum que eu costumo ter. Mas eu fiz aqui, resolvi colocar dessa forma, e eu espero que os amigos, amigas aqui que estiveram comigo até aqui tenham gostado. Eu vou me despedindo por aqui, falamos de Catulo da Paixão Cearense em uma outra data, e peço a Deus que esteja na vida e no coração de cada um aí que estiver do outro lado dessa tela, e muito, muito, muito obrigado por nos acompanharem aqui. Fiquem todos com Deus.